apertando mais um pouquinho. Em pleno século XXI, uma das teorias que tem mais se destacado é a teoria do design inteligente. A cada dia que passa, a gente tem descoberto aí que não faz muito sentido a teoria darwiniana, ok? A gente falta bastante elementos, né? Até questão de fósseis e etc., para se falar de fato, com total certeza, que nós de fato somos uma evolução, certo? Humana. Ou seja, é por isso que eu te perguntei, do ponto de vista teológico. Qual é o ponto de vista teológico? Nós não somos um animal ou uma outra espécie de animal. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que nós somos um ser que pensa. E se eu penso, logo, eu existo. Né? Um animal, ele não sabe ou ele teme a Deus da maneira que um ser humano teme a Deus. Né? Então, por isso que eu te perguntei do ponto de vista teológico, nem nessa questão de conceito bíblico, mas em questão de conceito teológico, ou seja, a visão teológica de quem é o humano, de quem é o ser humano na visão do cosmos, de tudo isso, né? Que é diferente de um cachorro, de qualquer outro animal. Né? Agora, Mas quando eu falo da questão bíblica, eu estou atendendo a teologia cristã. Certo. Porque a partir do momento que eu sou cristão e eu acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, eu tenho que defender teologicamente aquilo que eu acredito, que é isso, entendeu? Agora, se tem outras religiões com outros pontos diferentes, é claro que tem, né? Com certeza. É claro que tem. E aí eu já tenho que pegar a teologia deles, né? Tem gente que acredita, por exemplo, em reencarnação. Então, fala que a pessoa que nasceu homem e que, na verdade, tem um interesse por homens é porque em outra vida ele era mulher. E fala que vira até, na reencarnação, vem até como animal, vem barata, né? Vira aquela bagunça teológica. Mas essa visão teológica, ela é uma visão cristã, né? Com base no que é o ser humano para Deus, né? Que é a imagem e semelhança dele, né? O ser próximo da perfeição, né? A melhor coisa criada por ele. E aí o que acontece? A pergunta é, existe? E eu desconheço, tá? Eu desconheço. Eu sei que é um tema chato, né? Mas é um tema que dá bastante engajamento, então eu vou insistir mais um pouquinho, eu vou esticar um pouquinho a corda. Existe alguma sociedade que sobreviveu ou que sobrevive somente com a prática homossexual? Existe alguma comunidade onde só existem homossexuais que ela se prolonga aos anos? Olha, nós tivemos grandes homossexuais, ou pessoas que praticavam sexo homossexual, como no caso Aristóteles, que contribuíram para a formação da sociedade ocidental. Mas eu falo em a gente não tem como pensar a cultura ocidental e a filosofia ocidental sem Aristóteles. Simplesmente impossível, não dá. Não dá. Ele foi o cara, entendeu? Mas é evidente que dois iguais não reproduzem. Então, se todo mundo adotar essa prática, a humanidade está extinta. Do ponto de vista intelectual, a gente sabe que independentemente da posição sexual da pessoa, se é hétero, se é homem, isso não influencia em nada, né? É até a questão de crer ou não crer em Deus, ser ateu ou não ser ateu. Se a pessoa trabalha e estuda, ela vai ter um desenvolvimento, ela vai ter um crescimento intelectual, ela vai crescer como pessoa. Eu falo em questão de prole mesmo. Existe alguma sociedade que se desenvolveu, que cresceu, que sobreviveu ao longo dos tempos, somente com essa base homossexual? Não tem como. É impossível. Não existe isso, né? E existe hoje, você é deputado aqui no estado de Minas Gerais, né, mestre? Sim. Minas Gerais. Existe hoje algum projeto de lei para valorizar a família mineira? Ou não? Porque a gente vê o meu projeto de lei. A gente vê muita desvalorização da família. Então não estou nada contra a pessoa que é homossexual, nada. A gente está discutindo aqui aquilo que é a base. Né? A base da humanidade é a família. O homem e a mulher só prole. Essa é a base da humanidade. A gente não estaria aqui conversando agora, né? Fazendo esse bate-papo maneiro aqui se não tivesse um homem ou mulher que deu à luz a você, deu à luz a mim. Então, assim, existe... em contrapartida, a direita tem feito um trabalho, porque a esquerda trabalha incansavelmente. A esquerda não para. Sim. Esse lixo de esquerda nesse país não para. Então existe algum trabalho por conta da direita, pró-família, algumas leis ou proposta de lei para defender a família brasileira? Eu propus um projeto de lei que foi muito criticado por pessoas que têm uma visão rasteira dessa guerra ideológica, para criar o Dia do Hétero, que não é o dia do orgulho hétero, tá? Sabe por quê? Deus não se alegra dos orgulhosos. A pessoa não tem que ter orgulho porque, por exemplo, orgulho, né? Faz o sexo hétero ou faz sexo com a bunda. Isso não é motivo de orgulho. É opção dela. E nós devemos respeitar a escolha das pessoas, entendeu? Com certeza. Não é aqui uma questão de não. É opção de cada um. Tá? Eu vou utilizar, como você falou, qual foi a expressão que você utilizou? A rosca? Foi como? Quer que é uma rosca? Arruela que você falou. Arruela? A arruela da pessoa, a pessoa faz o que quiser com a arruela, caramba. Não é isso? Agora é o tipo da coisa. A criação
do dia do heterossexual, eu coloquei na justificativa que tem que ser um dia onde as escolas vão valorizar a família heteronormativa. Valorizar o único modelo que gera a capacidade de procriação. Show de bola. Porque hoje, infelizmente, nós chegamos em um ponto terrível. A situação está cada vez pior. Eu recebi uma denúncia no meu gabinete, eu não vou falar de onde foi, porque isso aqui foi uma denúncia que chegou até mim por uma questão de sigilo, de um jovem cristão de 12 anos de idade, que em sala de aula foi hostilizado pelos colegas por ter uma posição contrária à prática homossexual, porque ele é cristão, tá? E aí 6 coleguinhas fecharam a porta da sala e praticaram o que hoje a lei, né, considera estupro. Eles introduziram um dedo no ânus desse jovem. Falaram, você vai aprender a deixar de ser homofóbico na marra. E essa criança passou por isso, entendeu? Então nós estamos chegando nesse nível de loucura na sociedade. Anos? 12. Nossa, misericórdia. Inclusive, isso aí enquadra em estupro de vulnerável. Antigamente, estupro era só a conjunção carnal. Hoje, qualquer ato libidinoso, conforme a lei, é considerado estupro. E nesse caso é crime hediondo. Pois é. Mas praticado por criança. É o que eu tô falando. Menor de idade, não sabe o que tá fazendo, tadinho. É o que eu tô falando. Eu sempre falo o seguinte, o critério para essa questão foda. do menor de idade deveria ser o quê? A autodeterminação. Esse deveria ser o critério dentro da perspectiva penal. A autodeterminação é quando você pratica um tipo penal e você tem total entendimento daquilo que você está fazendo. Por exemplo, uma criança de 9 anos que em uma situação hipotética acorda no meio da noite, pega uma faca e corta o pescoço do pai enquanto ele dorme. Ela sabe o que está fazendo? Você pode ter certeza, Oliver, ela sabe. Uma criança pequena, ela sabe o que é bater no outro, o que é desrespeitar o pai, xingar o pai e matar. Você acha que uma criança de 7 anos não sabe o que é matar? É lógico que ela sabe. Então, ela consegue se autodeterminar conforme o seu entendimento. Para mim, se a pessoa tem 9 anos de idade e atentou contra a vida do pai, tem que responder por tentativa de homicídio. Entendeu? Ou por homicídio praticado. Agora, essa mesma criança que está na escola, vou colocar mais idade aí, 12 anos de idade. Ela vai lá e pratica bullying contra o coleguinha. Ela sabe que o bullying é errado? Tá, ela sabe. Mas ela entende que está praticando um crime de difamação ou de injúria? Ela provavelmente nem sabe o que é injúria. Nem sabe o que é difamação, entendeu? Então ela não tem como se autodeterminar conforme esse tipo penal. Entendi. Então ela tem que ser tratada como criança. Você vai pegar... É claro que não é possível que uma criança faça isso. Mas suponhamos que fosse possível um menor aí, com 16 anos emancipado, sonegar impostos. Será que ele está entendendo que ele está sonegando? Será que ele sabe o que significa a palavra sonegação? É claro que não. Então, o critério penal deveria ser esse. É a capacidade de entendimento. E não essa coisa engessada. É menor de 18 anos, ele não sabe o que está fazendo. O cara sequestra, estupra e mata. Como Champinha fez. E depois o Bolsonaro, que estava defendendo a castração química para esse marginal, filho do capeta, que esse Champinha, o Bolsonaro foi chamado de estuprador. Aí quando ele respondeu a Maria do Rosário, né, que foi uma resposta brilhante, brilhante, né? Eu não te estupro porque você não merece, tá ok? Ele é engraçado. Aí ele é tratado como se fosse a pessoa que tá fazendo ali uma defesa do estupro. Absurdo.